queria passar agora para o painel que constitui a mesa redonda e portanto, já foram apresentados pela organização, no princípio, o professor Miguel Xavier, da Nova Medical School, o professor Pedro Pova, também da Nova Medical School, um da área da saúde mental, o outro da área da medicina, intensivista. Depois, a professora Laurência Schmidt, da Universidade de Évora, e a professora Carla Pereira, da Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, eu gostava de começar por ouvir o professor Miguel Xavier para fazer uma breve apresentação sobre o que faz e como é que aquilo que faz pode, de alguma forma, contribuir para a investigação colaborativa na área das doenças de alta carga e alta mortalidade. Então eu gostava de convidar o professor Miguel Xavier para, cerca de 5 minutos, a dizer... Agora já está. Sim, senhor. Muito obrigado. Agora já está. Bom dia e muito obrigado por se juntarem. Sim, senhor. Então eu queria começar por agradecer o convite e queria felicitar também o Nuno pela apresentação que fez. Eu chamo Miguel Xavier, sou psiquiatra e trabalho desde há 2 anos como diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, onde tenho de lidar com massas de informação grandes, com informação fundamentalmente dedicada ao processo de decisão, que são coisas às vezes diferentes do mundo da investigação mais ascética. E eu acho que aquilo que eu tinha pensado falar aqui era fundamentalmente, mais do que aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço é uma coisa trivial, é tentar encontrar a melhor informação para tomar a melhor decisão, era, do ponto de vista conceptual, e pegando naquilo que é o tema deste webinar, pôr aqui 2 ou 3 grãos de areia na engrenagem e levantar aqui algumas questões de natureza conceptual que eu acho que são importantes já e que no nosso futuro nos vão marcar imenso. Eu precisava de passar, se fosse possível, uma apresentação curta. Eu não sei se posso compartilhar a tela ou não, pergunto aos meus anfitriões se é possível. Tenha à vontade. Cá então, em baixo. Eu vou... Muito bem. Assim e assim, e eu não sei se me estão a ver. Perfeito. Sim, sim. Muito bem. Portanto, eu queria-vos... A questão que eu trago aqui são 2 ou 3 questões de natureza conceptual. No fundo, quase 2 ou 3 meta-questões que eu acho que são cruciais quando nós estamos a pensar em investigação colaborativa. Não é na investigação que nos apetece fazer porque nós a queremos fazer, porque nos dá vontade de fazer, porque estamos num tema, mas de investigação integrativa e colaborativa. Que são coisas, na minha opinião, relativamente diferentes. Normalmente, quando nós estamos a avaliar, seja o que for, seja doenças respiratórias, seja doenças mentais, seja as relações que estas doenças todas podem ter com estilos de vida, etc., aquilo que acabamos por fazer quase sempre cabe nesta sequência. Nós tentamos abordar quais são os paradigmas mais habituais para explicar determinado tipo de fenómenos, criticamos esses paradigmas e dizemos quais são as suas insuficiências e acabamos por dizer e concluir, e os artigos e a literatura estão cheias disso, de que os modelos que nós usamos são, de uma maneira geral, reducionistas. E não explicam tudo aquilo que é a realidade e muito menos naquilo que são fenómenos de natureza complexa. E para isso usamos um subterfúgio, que não é um subterfúgio, é uma maneira lícita de fazer as coisas, que é assumir uma posição integrativa. Eu tenho a integração máxima, cérebro e mente, e à volta tudo aquilo que é possível uma pessoa juntar, e muitas outras coisas eu poderia juntar, que contribuiriam claramente para a investigação no cérebro e na mente. Desde coisas que vão desde a psiquiatria, à própria medicina, à ciência, à tecnologia, à sociedade, às relações entre as pessoas, tudo isto. Àquilo que são os valores, os princípios da sociedade, tudo isto. Agora, nós dizermos que esta é a resposta ao reducionismo, e não se esqueçam que o reducionismo é aquilo que faz avançar todas as ciências exatas, sem exceção,
E nós aqui estamos a fazer quase sempre, quando estamos a falar de investigação colaborativa, uma crítica implícita do reducionismo. Eu acho que é importante pôr aqui, como eu disse, 2 ou 3 grãos na engrenagem. Quando nós vamos estudar um fenómeno, quase sempre é muito difícil fugir a este paradigma, que é, nós ou estudamos populações, ou estudamos indivíduos, ou estudamos algo que está no meio, e estudamos isso de uma forma quantitativa ou qualitativa. E este quadrângulo ortogonal é aquilo que normalmente nos orienta na investigação que nós fazemos. Ora, isto tem insuficiências e problemas muito complexos. Aquilo que eu vos pedi é que vocês olhassem para o slide da direita. Até agora, a nossa ciência tem sido feita desta maneira. A interação que nós temos com a sociedade é simplicíssima. A sociedade dá-nos fundos e nós entregamos-lhe resultados. A sociedade não nos pergunta muito sobre aquilo que nós vamos estudar. E nós não perguntamos muito à sociedade se a sociedade são aquele tipo de resultados que quer. Este é o modelo de interação que nós temos seguido, de uma maneira geral, na ciência. E aquilo que eu venho aqui questionar, porque eu acho que é importante para o nosso futuro, é se este modelo de interação ainda é ciência normal, no sentido da filosofia da ciência do Kuhn, ou se nós já estamos num paradigma diferente, ou pelo contrário, se estamos a mudar de paradigma e não demos por isso. 2 exemplos muito clássicos para vocês perceberem isso. O primeiro é a questão da complexidade. Eu tenho 2 multidões aqui, uma em Paris e uma provavelmente na Índia ou no Bangladesh. É óbvio que eu, para estudar, seja que tipo de patologia, seja que tipo de contexto aqui, nas 2 situações, vou utilizar o mesmo tipo de abordagem e provavelmente vou falhar. Vou falhar porque não estou a levar em linha de conta aquilo que é a questão da complexidade em si própria. Hoje em dia, estão a crescer o número de documentos, de recomendações, de tentativas de nós conseguirmos dominar esta questão da complexidade. Porque a complexidade, em última instância, define-se como aquilo que eu tenho aqui em primeiro lugar, que é o mais complicado de tudo, que é não haver uma relação linear entre a intervenção e o outcome. E todos nós estamos treinados para procurar esta relação linear, consciente ou inconscientemente. Portanto, este é um problema, o da complexidade, e a maneira como lidar com a complexidade do ponto de vista metodológico é um problema que não se resolve apenas dizendo vamos todos colaborar, gostamos muito imenso de colaborar uns com os outros e vamos todos integrar-nos. As coisas são mais complexas. O segundo aspecto, e eu só trago 2, porque eu acho que depois isto está pano para mangas, é a questão do poder na investigação. A Torre de Marfim, que caracteriza a investigação, está a acabar. Nós não estamos a dar por isso, mas está a acabar. E está a acabar por causa destas coisas que eu aqui tenho escritas. As questões dos direitos humanos, as questões dos movimentos dos users, das famílias, etc. Ora, nós, à nossa medida, vamos integrando isto na investigação que vamos fazendo, procurando ver as perspectivas destas pessoas, integrando-as o melhor possível. Agora, esta dualidade entre paternalismo e autonomia dos agentes e dos sujeitos da investigação, essa está no início da história. Há algumas perguntas que eu acho que são cruciais para nós percebermos o que é que nós estamos a falar aqui. Quem é que tem o knowledge e a experiência necessária para conduzir a investigação? Por exemplo, na saúde mental, quando se está a fazer investigação sobre psicoses, quem é que de facto é o verdadeiro expert sobre psicose? A pessoa que a aprendeu a descrever ou a pessoa que a sentiu na pele? Quem é que é suposto beneficiar da investigação e como? Como é que os dados vão ser usados? E, uma coisa absolutamente crucial, quem é que tem o acesso aos dados? Quem os paga? Quem os paga é o serviço público, o erário público. O público tem acesso aos dados. Última questão. Toda a gente tem o mesmo poder e influência no processo de investigação? Ora, eu trago-vos aqui só para vos dar um exemplo de como é que isto já está a ser tratado. Uma entidade inglesa do National Health Service, Involve é o nome, que tem como função fazer o empowerment do público no processo de investigação. Ou seja, monitorizar até que ponto o público, a população, está a ser envolvida na investigação. E, acima de tudo, a ver se a população consegue beneficiar e até que ponto
daquilo que foi o investimento em budget da sociedade na própria investigação. Ou seja, até que ponto a sociedade pode continuar a investir na investigação sem fazer perguntas deste género que eu acabei de vos fazer. Para acabar, e porque isto eram 5 minutos que me tinham dado, eu acabava com 2 desafios que, na minha opinião, continuam sempre eternos. O primeiro é como é que nós vamos conciliar complexidade com os direitos das pessoas e com as limitações que temos de contexto socioeconómico. E, em segundo lugar, a mais importante é até que ponto a investigação, uma vez que é financiada por dinheiros públicos, do modo geral, até que ponto a investigação deve ter um elemento de utilitarismo, até que ponto nós temos uma dívida de utilitarismo em relação à sociedade. Isto são questões que agora, ainda por cima às 9h30 da manhã, vos podem parecer completamente out of the blue, mas são as questões que eu estou em crer que são as questões do nosso futuro. Na área da saúde mental já são o presente. E de maneira que eu era estes 2 grãozinhos de areia na engrenagem que queria lançar para a discussão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Miguel Xavier, pela intervenção, que nos põe, de facto, a pensar e a pôr em contraponto a autonomia da investigação versus o utilitarismo da mesma perante o público. Portanto, eu acho que se houver questões da assistência, eu acho que podem utilizar portanto, a forma de colocar as perguntas por extenso, por escrito, e o professor Miguel Xavier ou nós tentaremos responder. Mas eu não queria deixar de dar a palavra aos outros participantes e, portanto, queria pedir ao professor Pedro Póvoa para também dar a sua perspectiva sobre como é que nós podemos colaborar e, portanto, fazer investigação colaborativa. Agora, já tendo como pano de fundo esta intervenção do professor Miguel Xavier, que nos lança alguns desafios. E, portanto, gostava de ouvir o professor Pedro Póvoa, com a sua experiência de intensivista e de mão na massa e com uma experiência larga de investigador que está treinado para responder a perguntas e perguntas que são muito úteis para a população em geral. Portanto, eu queria dar a palavra ao professor Pedro Póvoa. Bom dia a todos, bom dia a todos os restantes membros do painel. Também cumprimentar a organização desta conferência do CHRC, que eu acho que também mostra muito o dinamismo deste centro, muito recente, mas que tem feito coisas muito importantes. Eu ia começar a minha intervenção só dizendo que tenho um conflito de interesses relativamente às doenças, porque eu não trato doenças crónicas, eu trato doenças agudas, que é a minha área de trabalho e de investigação, e que já agora, usando basicamente a mesma bibliografia que o professor Nuno Nopar, só as doenças do trato respiratório inferior, que é um tipo de doença infecciosa aguda, está em 5º lugar em termos de mortalidade global e em termos também de years of life lost, tanto nos países ricos como nos países pobres, é das mais importantes. E se englobarmos todas as doenças infecciosas agudas, então ainda sobe mais neste ranking, digamos, de coisas más, digamos assim. E, portanto, mas, de facto, uma das coisas, nós olhamos um bocado para as doenças infecciosas como algo que só tem um impacto a curto prazo, mas cada vez mais há estudos que mostram que o impacto a longo prazo em diversas áreas é muito importante. E não tem havido, de facto, nenhuma grande evolução na abordagem destas doenças, a não ser organizar melhor os serviços, otimizar a terapêutica de suporte, porque coisas farmacológicas, não há gente trata com os mesmos antibióticos, com as mesmas coisas, os antibióticos têm melhorado aqui e acolá, mas assim uma grande mudança não tem havido. Portanto, é necessário investigação nesta área.
E a investigação colaborativa, de alguma forma, integra aquilo que o professor Miguel Xavier também disse, que é ser reducionista, mas o ser reducionista, essas pessoas depois têm que vir para trabalhar com todos, com aquilo que cada um aprendeu. Porque mais discussão, mais opiniões, mais multidisciplinaridade, e mesmo não só na área médica, mais partilha de conhecimento, faz com que os resultados tenham maior solidez. Agora, põe-se a questão é como fazer trabalhos colaborativos. E aqui há várias coisas que nós podemos mudar o paradigma. Há sempre um chavão que é a medicina translacional, em que é passar da ciência básica para a ciência clínica, que eu acho perfeito e tem dado resultados muito, muito importantes. Mas também pode ser o contrário, que é ir da ciência clínica para a ciência básica. Eu vou dar um exemplo que foi o último prémio Nobel da Medicina atribuído a médicos, que teve que ver com a descoberta do Helicobacter. E, portanto, isso passou da ciência clínica para a ciência básica. E essa história é uma história inacreditável da forma como se fez a descoberta do Helicobacter. Mas há mais coisas que podemos fazer e que eu acho que devemos evoluir nesse sentido, que é em termos de criação de redes de investigação, não só nacionais como internacionais, criação de bases de dados sólidas e acessíveis. Temos de também integrar novas ferramentas para estudar esse tipo de dados, nomeadamente data science com inteligência artificial, machine learning, deep learning e redes neuronais. Mas há outro aspecto que também já foi aflorado, não só pelo professor Nuno Parma, como pelo professor Miguel Xavier, em que a investigação está essencialmente concentrada em países com maiores rendimentos, mas muitos destes dados não são transportáveis diretamente para os outros países por vários motivos. As doenças são diferentes, os grupos etários são diferentes, eventualmente têm outro background genético, e o exemplo clássico, por exemplo, a malária, se nós abordarmos a malária, a doença grave malária, da forma como abordamos, digamos, a pneumonia grave, a mortalidade é diferente. Portanto, há aspectos que nós temos, os estudos têm que ser feitos em diferentes contextos. Em termos digamos, do que é que interessa para o doente, é curioso que eu tinha aqui umas notas também relativamente a isso, e um dos últimos aspectos tem que ver com isto da Covid. Eu estive envolvido num projeto, mais uma vez, colaborativo, de vários países, envolveu muitos países, mais de 100 países, em que se quis definir um grupo de desfechos, portanto, de core outcomes, que deveriam estar nos ensaios clínicos. E o que se viu, quando se foi lá para os ensaios clínicos, estamos a falar isto em abril, quais eram os outcomes que lá estavam, o outcome que estava mais representado era a carga viral que os doentes apresentavam. No entanto, a falta de ar, que é uma manifestação dos doentes, estava representada em menos de 10% dos ensaios. E quando envolvemos nesse processo quase 10 mil, digamos, pessoas, desde doentes, familiares, público, profissionais, financiadores, portanto, uma coisa muito alargada, os doentes não se interessam minimamente se têm uma carga viral grande ou pequena, interessam-se sim se têm falta de ar. Isso eles dão muita importância. E, portanto, com isto fizemos, e está publicado já, um grupo de outcomes que deve estar obrigatoriamente nos ensaios clínicos, até para quando se estudam a doença, para ver depois o que é que as medidas serem as mesmas e os resultados serem comparáveis. Agora, outra coisa que é importante, e mais uma vez vou buscar o exemplo da Covid, tem que ver com a forma como fazemos ciência. E a forma como fazemos ciência tem que ver com duas coisas. Nós devemos aprender primeiro e fazer depois. E temos visto
na medicina clínica, às vezes com o medo e com o desespero de não ter coisas, de fazer ao contrário, de tentar fazer sem saber na perspectiva de que se aprenda alguma coisa com essa atitude. E isto foi mais um bom exemplo de que não vale a pena fazer. Todos se lembram de quantidade de fármacos off-label que se puseram em risco milhões de pessoas sem se ter tirado nada daí. Só depois, quando houve ensaios clínicos, é que se conseguiu perceber. Agora, há outro aspecto que é importante, e estamos a falar em Portugal, e para ir a terminar com isto, tem que ver com a nossa legislação. E a nossa legislação para a investigação clínica está muito focada para os ensaios clínicos e considera pouco os estudos observacionais, sejam eles prospectivos ou retrospectivos, levando a interpretações múltiplas da forma como os estudos devem ou podem decorrer, desde a obrigatoriedade de ter consentimento informado de estudos retrospectivos, regulamentação ao acesso dos dados, questão de proteção de dados. Hoje em dia, basicamente, se formos seguir à risca aquilo que está escrito, não só na Lei da Investigação Clínica, como na Comissão Nacional de Proteção de Dados, é quase virtualmente impossível, é muito difícil criar bases de dados nacionais para depois fazer estudos. Isto, a título de exemplo, em contraponto com aquilo que se passa na Dinamarca, onde também trabalho. A Dinamarca tem um número único para cada pessoa, que serve para identificação, carta de condução, acesso à saúde, etc. E dessa forma, eles têm bases de dados populacionais que podem ser, obviamente, mediante autorizações e um processo legal bastante rigoroso, mas depois podem ser acessíveis para fazer investigação, e tem-se feito investigação muito importante e não se tem conhecimento de nenhuma violação da privacidade que alguma vez tenha acontecido. E, portanto, é importante nós, de alguma forma, tentarmos também alterar um pouco este paradigma, senão a nossa capacidade de evoluir para estudos populacionais portugueses e de criação de grandes bases de dados com acesso legal, que é importante que tudo seja feito dentro da legalidade e com o respeito da ética, obviamente. Sem isso é difícil, porque as interpretações que têm havido são muito dispares. E por último, que eu acho que também é importante referir, em termos da investigação clínica, e algo com que nós nos debatemos muito nos hospitais, é a criação de gabinetes de investigação clínica mais profissionais que façam apoio aos clínicos neste processo de investigação e que neste momento começam a aparecer aos poucos, até em colaboração com as universidades. Eu dou o caso do meu centro hospitalar, em que existe uma interação muito boa entre a faculdade e o hospital, e está-se a desenvolver, e cada vez mais esse gabinete tem mais pessoas para dar apoio à investigação clínica. E portanto isto são apenas algumas reflexões que deixo aqui em termos daquilo que é importante para a investigação clínica e a investigação colaborativa que pode ser desenvolvida e que vai seguramente trazer resultados no futuro. Muito obrigado, professor Pedro Póvoa, pelas achegas importantes que nos trouxe para refletirmos sobre a forma como podemos fazer investigação colaborativa. Nós temos mais cerca de 20 minutos e portanto, para serem distribuídos entre as duas últimas participantes neste painel, e eu daria agora a palavra à professora Laurécia Gemito, da Universidade de Évora, para dar a sua perspectiva sobre como é que olha para a investigação colaborativa nesta área das doenças de alta carga e de alta morbilidade, alta mortalidade, de que estivemos a falar até agora. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É para mim uma honra poder estar aqui convosco, cumprimentar os ilustres oradores desta mesa, os restantes participantes, e de facto o que me proponho é partilhar algumas inquietações, algumas reflexões e algumas dúvidas que tenho e
e que aproveito também para partilhar convosco. Eu, se me permitem, vou estar aqui um bocadinho moída de 2 papéis, enquanto investigadora, e porque há muito bem pouco tempo, há cerca de 2 meses, que deixei uma outra experiência, que foi o facto de estar no agrupamento de centros de saúde, aqui no Alentejo Central, enquanto diretora executiva. E vou tentar, enfim, misturar um bocadinho estes 2 papéis que também vão refletir um pouco daquilo que foram as minhas inquietações nos últimos tempos. Muito bem, o aumento da esperança média de vida à nascença, a esperança de vida aos 105 anos, é para nós bem claro que Portugal até está ligeiramente acima da União Europeia. Se falamos em anos de vida saudável aos 105 anos, aqui as coisas já mudam um bocadinho de figura. Índice de envelhecimento, Portugal com índice de 204,6. Ora, muito bem, com certeza que o atual contexto demográfico não teremos dúvidas que terá consequências sobre o aumento das doenças crónicas, quanto é bem provável que com o avançar da idade que tenhamos pelo menos uma ou mais doenças crónicas. E também já foi dito que a doença crónica é hoje no mundo, em particular na Europa, a grande responsável pela mortalidade e morbilidade, ou seja, tem um peso acentuado, um peso na saúde dos indivíduos, um peso financeiro, e acresce ainda que, mais do que o aumento das doenças crónicas, de facto, é o aumento de várias doenças crónicas numa pessoa. Isto reporta-nos um bocadinho para 2 conceitos, de multimorbilidade e comorbilidade. Alguns autores dizem que, de facto, a diferença entre uma e outra é fictícia e depende da perspectiva de quem está a fazer essa análise. Também há autores que dizem que não é muito bem clara a distinção entre o que é considerado doença e o que é considerado fator de risco. Cresce ainda que consideram que a abordagem de múltiplos problemas de saúde crónicos numa só pessoa, na perspectiva de problema e índice de comorbilidade, pode ser perigoso, pois o risco de considerar a maioria dos seus problemas apenas pelo risco de considerar que a maioria dos seus problemas, de facto, tem a relação e a sua relação com o problema é índice. Na minha opinião e das minhas reflexões, se me permitem, parece-me então que o conceito de multimorbilidade concorre para uma abordagem mais holística e tem um pouco mais em conta a complexidade da situação. Depois há ainda outra questão que gostaria de levantar. O peso das morbilidades, multimorbilidades, é uniforme, então ele não é influenciado, por exemplo, pelas características da população, nomeadamente a questão do envelhecimento, o Alentejo em concreto, não tem impacto. Não é influenciado pela gravidade das doenças, pelo número, temos a questão da polimedicação, por exemplo, pelas repercussões na saúde das pessoas, na sua qualidade de vida, na dependência que eventualmente pode causar. Não varia, por exemplo, em função dos cuidados de saúde, nomeadamente a acessibilidade, a dispersão geográfica, os determinantes sociais, ambientais, enfim. Parece-me a mim que deveríamos deixar uma abordagem mais tradicional, baseada na pessoa com doença crónica, para um modelo que de facto permeie a gestão das multimorbilidades como um todo, de forma global, cuidados centrados nos utentes, atendendo de facto à complexidade da situação. E parece-me a mim que esta é uma das grandes mudanças ou almejadas mudanças de paradigma. Porque, de facto, os estudos indicam que a multimorbilidade afeta mais de 1/3 da população portuguesa, sobretudo as pessoas mais velhas e menos diferenciadas. Já ontem, na mesa da promoção da saúde, falava na questão da literacia também. Ou seja, na minha opinião, parece-me que temos aqui mais um paradigma que sugere a passagem de um modelo reativo para um modelo proativo. Na minha opinião, fará toda a diferença. Os profissionais de saúde terão de sair do seu espaço de conforto e, se calhar, ir para o espaço onde estão as pessoas. Porque, de facto, são situações complexas, de longa duração, com necessidade de acompanhamento multiprofissional e, muito provavelmente, elas vão exigir reformulação nos comportamentos de autocuidado. Ainda podemos introduzir aqui mais outro fator, que é a questão do papel da família ou do cuidador informal. De facto, os utentes, as pessoas podem ser capacitadas a desenvolver competências e a serem mais autónomas e independentes na prevenção e no controle da sua doença. Afinal, desde o início da nossa vida, que nós somos estimulados a desenvolver capacidades para o autocuidado.
Relativamente ao papel da investigação colaborativa, eu atrevo-me a dizer aquilo que foi dito ontem numa das mesas, qual é a importância, ou porquê que foi importante para mim. Foi extremamente importante, me obrigou a parar para pensar um bocadinho. Portanto, a grande mais-valia neste momento foi parar para pensar o que é que estamos a fazer, onde queremos chegar e como temos que fazer. E ontem também o professor Armando Raimundo dizia quem é que deve investigar, e ele dizia os investigadores, concordo. Os decisores políticos, extremamente importante o papel dos decisores políticos nestas questões. Os profissionais de saúde, aqui acrescentaria profissionais de saúde dos diferentes níveis de cuidados. E eu acrescentava, além do que o professor Armando Raimundo ontem dizia, acrescentava eu, as pessoas. As pessoas, porque sem dúvida são elas que devem estar no centro do sistema e têm um papel determinante nas questões que dizem respeito à sua própria saúde e doença. Portanto, eles têm de participar de uma forma informada. E eu queria um bocadinho fazer a ponte, se o professor Miguel Xavier me permitir, porque, de facto, quando terminou, revi-me tudo isto. Quem conduz a investigação? Quem beneficia da investigação? Todos têm acesso aos dados, todos têm o mesmo poder e influência. Depois disse uma coisa para mim extremamente importante, o empowerment da população. E de facto esta é a grande tónica e se calhar penso que é por aqui também nós devemos apostar. A questão é que de facto atingir indicadores específicos da doença em si, seja qual for doença crónica, não é difícil. Agora, eles estão contextualizados com os utentes com multimorbilidades. A mim preocupam-me algumas questões e que estão ainda muito, muito frescas, permitam uma expressão, daquilo que foi uma experiência de 4 anos e pouco. É preciso termos a coragem e a vontade para nos sentarmos todos à mesma mesa e em conjunto planear cuidados e intervenções. Isso é extremamente importante, não pode estar cada um na sua quintinha, no seu quintal, não. Temos de trabalhar em conjunto. Não há dúvida nenhuma, eu penso que não há dúvidas sobre isto. Segundo, partilha de informação, extremamente importante. A informação circula entre diferentes níveis. Portanto, esses níveis têm de se articular e têm de partilhar a informação, senão corremos o risco de a perder. E isto também tem custos para a saúde das pessoas, mas também tem custos monetários. Eu dou um exemplo. Aqui no Alentejo Central, os sistemas informáticos do hospital não são compatíveis com os dos cuidados de saúde primários. Isto é preocupante, mas na minha opinião pode-se perder muita informação. Pode aumentar os gastos, sem dúvida, um utente que vai... Os utentes são os mesmos, enfim, maioritariamente são os mesmos, são os utentes, são as pessoas que habitam no Alentejo Central, são esses os maiores utilizadores, não é? Portanto, se houver esta falha de comunicação, eu penso que traz aqui alguns constrangimentos. E também põe em causa a continuidade de cuidados. Portanto, eu ia deixar estas questões também para podermos discuti-las, mas de facto isto, e ligando um bocadinho o que é a investigação e o que é de facto depois o papel no terreno e na prática, eu penso que estes aspectos têm de ser trabalhados, têm de ser estudados, não basta só todos termos vontade e percebermos e sabermos que eles são essenciais, agora é preciso operacionalizar. Não é? E isso depende de todos nós. Por isso é que, volto a dizer, de facto, na investigação colaborativa, todos temos um papel extremamente importante, mas é preciso mais do que isso, como dizia o professor Miguel Xavier, é preciso os dados virem cá para fora. Quem é que usufrui deles? Não é? E a população nunca pode ser esquecida, nunca. E para isso temos a questão do empowerment da população, as questões da literacia que são hoje tão faladas e é preciso pormos no terreno e avançarmos por este caminho, na minha opinião. Obrigada. Obrigada, professora Laudência. Mais uma vez, parece que o professor Miguel Xavier foi muito empático, porque não só os vários oradores se têm revisto naquilo que ele teve a oportunidade de dizer, como temos aqui um comentário da Kelly Destri, que também uma participante no Summit e que também se revê nas questões levantadas pelo professor Miguel Xavier. Portanto, no fundo, esta dicotomia, esta aparente ambiguidade entre
a autonomia do investigador e o empowerment da população e o paternalismo da investigação e do investigador. Portanto, temos que encontrar um ponto de equilíbrio que nos permita encontrar formas de fazer investigação colaborativa. Eu queria dar por última palavra à professora Carla Pereira, da Escola Nacional de Saúde Pública. Temos mais cerca de 10 minutos e portanto, espero que consigamos cumprir o nosso tempo, já que a organização nos pediu para sermos rigorosos nesse aspecto. Dá então a palavra à professora Carla Pereira. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Bom dia pelo convite, parabéns pela iniciativa, essencialmente pela iniciativa na abordagem deste tema, que, tal como o nome indica, a investigação já é complexa, colaborativa, torna ainda a investigação mais complexa. Portanto, isto é um tema que em si só é complexo, portanto quero agradecer o convite. Eu, sendo a última a intervir, vou tomar a liberdade de integrar tudo o que aqui já foi dito, porque efetivamente me revejo em cada um das preocupações aqui que foram apresentadas, e é a liberdade e a leviandade de também depois de mostrar como é que dentro da minha experiência em projetos de investigação integrativas tenho conseguido integrar estas problemáticas, em termos de modelo conceptual de investigação, que permite integrar todas as variáveis que estão associadas ao que é uma doença crónica complexa e as variáveis que já foram aqui apresentadas, que se relacionam quer com a complexidade, quer com a comunicação da informação das diversas áreas e dos diversos níveis de cuidados, quer com a multimorbilidade ou comorbilidade, como foi referido. E também, se me derem liberdade de partilho, só gostaria depois só de partilhar um slide com o modelo com o modelo conceptual com que penso que se pode integrar algumas destes conceitos e permitir a investigação. Então, de uma forma resumida, que durante esta hora foi abordado e foi evidenciado que temos um aumento das doenças crónicas complexas a par da esperança de vida e, consecutivamente, também o aumento do fenómeno da comorbilidade ou da multimorbilidade. Uma abordagem de investigação centrada apenas numa só doença ou no seu processo fisiopatológico, ou naquilo que foi chamado de investigação essencial, que é fundamental, mas é fundamental para a cura dessa doença, mas quando falamos em crónicas e quando falamos em complexas e que ainda não temos a investigação fundamental com capacidade de dar resposta a esta necessidade, temos que lidar com a população, com a população que vai tendo, que vai acumulando as sucessivas doenças crónicas. Portanto, é necessário um quadro que nos ajude a descrever aquilo que é o estado de saúde dentro desta complexidade. Um estado de saúde de uma pessoa ou de uma população que não se pode limitar só pela descrição do seu diagnóstico clínico. Já percebemos que ele é insuficiente para prever ganhos em saúde, para prever necessidades em saúde, nomeadamente para prever a intervenção em todos os diversos níveis de saúde, porque muitas destas doenças crónicas complexas estão associadas à pessoa e a pessoa com elas atravessa todos os níveis de cuidados de saúde, quer em qualquer sistema de saúde, e portanto é relevante encontrar aqui qualquer modelo que nos ajude também a identificar aquilo que o professor Miguel Xavier chamou como a complexidade. E o que é a complexidade? A complexidade foi aqui descrita não mais como todos os fatores ambientais nos quais nós interagimos, que variam de pessoa para pessoa, são como o nome diz, são fatores contextuais. Esses fatores contextuais que são desde o nosso contexto físico até ao nosso contexto relacional, até ao nosso contexto social,
E depois, associado a eles, ainda temos aquilo que são os nossos fatores pessoais e que vão interferir na forma como nós nos relacionamos com a doença, e a doença nomeadamente connosco, e então como é que integramos, qual é um modelo que, em termos de investigação colaborativa, e é dentro deste modelo que eu tenho participado em vários projetos, tento orientar, se é possível haver aqui uma forma de integrar todas estas variáveis, que quando se fala em investigação, os modelos mais fáceis permitem-nos dar resposta a uma ou duas variáveis, ou tentar perceber como é uma ou duas variáveis se relacionam. E nesta área que é uma área que trata investigação, doenças complexas em pessoas, as variáveis são múltiplas, são muitas variáveis, e como é que integramos todas elas? Um dos modelos possíveis adotar e que eu tenho integrado é que o modelo da funcionalidade, que nos permite, nunca permite haver, só é possível com uma investigação colaborativa, em que temos várias linhas de investigação simultâneas, umas dedicadas exclusivamente a cada uma das variáveis, que é nomeadamente a variável que está associada que estão associadas às doenças, ao quadro fisiopatológico. Outro grupo, outra área que tem a ver com variáveis associadas a alterações de estruturas ou funções que não se integram no quadro fisiopatológico descrito de uma doença específica. Outra das variáveis é aquilo que é chamada a atividade e a participação da pessoa, o que é que esta pessoa, como é que esta pessoa com esta doença, com uma doença ou mais do que uma, ou com um conjunto de alterações estruturais, qual é o seu nível de desempenho, e que este nível de desempenho... Carla, temos que terminar, só mais um minuto, está bem? Exatamente. E depois como é que a pessoa como é que ela realiza a sua atividade de vida diária, o seu desempenho, com uma ou duas doenças e ainda mais alguns possíveis alterações de estruturas ou funções, como é que os fatores ambientais, aquilo que foi chamado como a complexidade, e os fatores pessoais que lhe são intrínsecos, permitem esta interação. E eu penso que só uma investigação colaborativa em que, com grupos de investigação que consigam fazer uma abordagem de cada uma destes grupos de variáveis, nos poderá ajudar. Existem alguns, é complexo, são processos mais complexos. O único facilitador é que todas estas, é possível codificar todas as variáveis em cada uma destas dimensões, e esta codificação vai nos permitir então perceber a interação da informação e permitir que a informação consiga circular em diferentes patamares com uma linguagem comum e que seja entendida por todos os intervenientes. Portanto, acho que isto não é uma receita, isto não é só uma solução, isto é só uma das formas como, em termos de investigação colaborativa na área das doenças crónicas complexas, podemos integrar todas as variáveis que estão associadas a este fenómeno. Muito obrigado, professora Carla. Vamos ter, infelizmente, que terminar. Eu quero agradecer a todos os participantes. Foi uma mesa redonda bastante produtiva. Tivemos, enfim, participações que nos ajudam muito a refletir sobre como podemos fazer investigação colaborativa nesta área das doenças de alta carga e de alta mortalidade. Portanto, resta-me agradecer à organização mais uma vez e terminar aqui de forma a que o Summit possa continuar dentro do horário previsto. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito bom dia e tudo mantenham-se saudáveis. Muito bom dia, obrigada também. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela excelente mesa, pelas valiosas reflexões. A organização já pôde concluir que cometeu um erro gravíssimo na distribuição do tempo, que é sempre tão escasso. Mas temos de dar seguimento, como dizia o professor Nuno Neupari,